Tem gente que vai salientar que o caipira já não existe mais. Esse sujeito não existe mais. Esse sujeito, com as características iniciais, né, que a gente vai falar aqui, ele não existe mais. Mas eu saliento, na minha perspectiva, que ele existe sim. Ele está mais vivo do que nunca e atuando tanto na zona rural quanto na zona urbana em diferentes perspectivas. Então, originalmente, o caipira é entendido como aquela primeira junção, né, do sujeito que veio para cá português, no primeiro momento, com o indígena. E que depois vai ocupando, com o decorrer do processo histórico do Brasil, os primeiros núcleos ainda próximos da zona rural, né? Portanto, ali intimamente ligados ainda ao universo das fazendas, dos sítios, mas as primeiras vilas, que se tornariam cidades, né? E como núcleos de ajuda, de facilitação da vida das pessoas. Então era tudo mais próximo, era uma pequena comunidade, era uma pequena vila que se tornaria cidade, muitas vezes localizadas no interior, né? Nas cidades do interior, mais longe das capitais. Então esse seria o primeiro visual da ideia do caipira. Só que dentro dessa narrativa a gente não pode esquecer, o indígena já estava. Então, natural, aquele processo cultural de constituição do ser indígena em suas muitas comunidades, nas suas muitas etnias e grupos, ele já existe aqui. Então é o sujeito de narrativa original da cultura nacional, da cultura brasileira. Você chega com os portugueses, que trazem também uma informação cultural que vai dialogar. A cultura é um processo dinâmico, a cultura nunca é engessada. Então a gente, quando fala em processo de aculturação, inculturação, antes de tudo isso permeia essa situação os encontros culturais, seja pela forma do diálogo, seja pela forma da dialética. A dialética normalmente é um encontro mais conflitante, mais duro, né? Mas naturalmente vai acontecer. E você tem o sujeito negro, que chega como escravizado e que também traz um aporte cultural que vai ser dialogado nessas terras, que vai ser dialogado no Brasil em diferentes lugares, em diferentes contextos. Quando esse contexto ele acontece nessa perspectiva original, de uma cidade mais ao interior, né, ou dessas vilas, ou das fazendas, né, no interior do estado, e aquilo vai promovendo alguns encontros culturais, como eu disse, dialógicos ou dialéticos, nós vamos tendo uma construção de uma outra cultura, de uma outra narrativa que compõe todos esses elementos. O branco, aliás, melhor dizendo, né, primeiro o indígena, o europeu e o africano. Então, essa é a narrativa original que forma esses sujeitos. Aí a gente vai ter alguns derivados muito antigos, né, dessas construções. Por exemplo, a Congada. Congada, a gente se refere à coroação de um rei do Congo. África. Dentro de uma ritualística católica, né, vinda de Portugal, mas também já conhecida de africanos, e com elementos da cultura indígena. Quando a gente fala da catira, né, que é aquela dança de bater o pé, muito comum aqui no interior do estado de São Paulo, o próprio nome já é um nome indígena. Então, perceba que essas construções culturais, essas narrativas, elas vão se dando com esses três elementos. Porém, elas não param aí. Nós vamos ter depois o processo de imigração, muito intenso, né, com outros povos vindos de outros lugares da Europa, mas também do Oriente Médio. A gente vai ter os sírios libaneses, que vão ser mascates aqui no Brasil, nós vamos ter os italianos, nós vamos ter alemães, nós vamos ter franceses, a presença francesa em Piracicaba e região é muito grande. Então, todos eles vão ser componentes dessa construção. E aí a gente então vai ter uma narrativa ampliada de perceber quem é esse caipira. Então, não é errado a gente pensar no afro-caipira, né, no caipira indígena ou caboclo. Não é errado pensar nesse imigrante italiano, alemão, austríaco, sírio-libanês, também nesse lugar do caipira. E pensando o caipira como esse sujeito que vai integrando todas essas narrativas a partir de um espaço geográfico, social, histórico, temporal, no qual ele se relaciona
com outras pessoas e que ele consegue, então, marcar essa narrativa também pela sua vivência, pela sua presença nesses lugares, normalmente próximos à natureza, normalmente com essa afeição pela natureza, por essas coisas do mato, por essa afeição por uma boa prosa. Essas são coisas muito presentes no mundo caipira. E com toda a cultura artística em outras dimensões, né, que ela pode gerar. Então a gente vai ter a moda de viola, a gente vai ter o pagode de viola, mas peraí, que expressão é essa, pagode de viola? Que a gente vai ter um cara como o Tião Carreiro, né, que era um negro, tocando viola, que é um instrumento que supostamente vem de Portugal, mas também hoje já existe a referência de que os instrumentos de corda também possam ter vindos de lugares da África. Mais as informações indígenas, né? Porque essa mesma viola vai tocar para o cateretê, para a catira, danças circulares que também são presentes na cultura indígena. Então, a culinária, que vai ser uma culinária extremamente rica, porque vai estar lá a mandioca, que aprendemos com o indígena, vai estar a polenta, que vem do italiano, vai estar o angu, que vem do africano, e tudo isso faz parte de uma culinária caipira, né? Explicitamente caipira. Mas depois a gente vai aprender outras tantas coisas que vão chegar e vão se juntando a isso. É a culinária árabe, pelas mãos dos sírios e libaneses, que vai ser incorporada nesse... Né? Então a gente fazer o charuto com a folha, né, agora me fugiu, folha de uva, isso, com a folha de uva. O próprio cultivo, né? O próprio cultivo de uva, que não é algo típico daqui, que aprendemos com italianos, aprendemos com aquilo que chega de lá e vai fazer parte desse universo do interior. Então, tudo isso mostra como essa cultura caipira é rica, é ampla e é eclética. A própria palavra caipira, ela também vem desse universo indígena, né? E se refere ali caipora, né? Caipora, como um sujeito próximo do mato, que é exatamente essa ideia, né, que a gente está falando aqui. Porque a gente vai ter esses núcleos originais lá dentro das fazendas, né, das grandes fazendas, ainda na época do Brasil Império, mas esse núcleo também sendo deslocado para a formação das primeiras vilas, próximos, né, dessas fazendas, mas já criando um pequeno universo, né, que viria a ser da cidade e que vai se tornar urbano depois também, mesmo estando localizado no interior. O caipira, então, é esse sujeito do mato, próximo do mato. Que mato? Esse mato no interior do Brasil. Então a gente vai ter a referência do caipira no interior do estado de São Paulo, mas no estado de Minas, no estado de Goiás, né, onde se torna bastante presente essa palavra. Mas também foi chamado de caboclo em alguns lugares, muitas vezes foi chamado de caboclo. Tem uma composição do grande mestre Nhochico, aqui da cidade de Piracicaba, né, o Francisco Fornaziero, descendente de italianos, grande cururueiro, né, grande compositor, quando ele escreve caboclo na cidade. Ele estava se referindo ao caipira na cidade. Então é outra expressão que passa a ser muito usada. O caiçara é sujeito da água, próximo da água. Então a gente passou a usar, né, esse encontro do europeu com o indígena, com o negro, mais próximo ali do litoral, como caiçara, né? Com muito costume indígena, no jeito de pescar, no jeito de lidar com a mata, mas no jeito de lidar com o mar mesmo, né? Ou com o rio, né? Ficou muito conhecido ali como caiçara. Então essas são as linhas que mais ou menos os intelectuais definiram para a gente entender mais facilmente, né, num primeiro momento, o porquê o termo caipira. Então ele se refere a essas pessoas de um modo muito ampliado. Não dá para dizer que o caipira é esse e não é aquele, ou é aquele e não seja esse. Todo aquele que está perto dessa ideia, né, de estar próximo do mato, seja literal esse mato, ou afetivamente, emocionalmente ligado a esse mato, ele preserva essas origens caipiras, né? Então está ali a presença também das formas de espiritualidade, né, no qual a gente vai ter a benzedeira, o benzedor, nós vamos ter a reza do terço na casa das pessoas, a novena, o São Benedito em cima da geladeira, são costumes caipiras e que mostram essa integração, né, desses elementos
de crença, elementos de culinária, enfim, tudo que a cultura pode e permite, né? Então, seria basicamente isso. Então, ele vai avançar muito por onde avançou as bandeiras, né, inicialmente, lá os bandeirantes. É um processo extremamente doloroso, portanto, o encontro cultural dialético pela força, com a violência contra a população indígena, o extermínio desses nossos irmãos e irmãs, mas gerando frutos da dor também, né? A cultura é isso, né? Gerando respostas, gerando narrativas, gerando interfaces, né? Gerando diferentes elementos de constituição de como a gente sobrevive e como a gente existe diante de tudo isso. Seja por uma lógica de aproximações mais fáceis ou de situações mais difíceis e mais tensas e intensas que a gente conhece pela história do nosso país. Então, andando por essas bandeiras, no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, Goiás, né? Por isso que a gente vai ter essa cultura que a gente associa ao caipira, muito ligada à música, da viola, né? Que vai avançando por esses estados, próprio Mato Grosso, né? E cada um respondendo de uma forma. Então a gente vai ter nuances, né, desse modo de ser caipira, né? O caipira pantaneiro, né, lá no Mato Grosso, o caipira mineiro, né, com as características daquela região, e o caipira paulista, né, que é um dos que foram mais estudados. Eu citaria aqui a obra, por exemplo, do professor Antônio Cândido, da USP, Os Parceiros do Rio Bonito, que ele é uma análise, que é uma pesquisa de doutorado que ele faz ali na região de Bofete, né, e Lorena, uma região também que teve muito tropeiro, né, uma região de tropeirismo, então, que não é um fenômeno que o caipira aqui do Médio Tietê teve. Né? Então, o tropeiro, ele fez essa interface do caipira com caiçara. Ele vai fazer isso. Então, nós temos as cidades ali no Vale do Paraíba, paulista, que elas vão ter uma cultura caipira muito própria, né? Que muita coisa é similar à nossa, mas tem coisas que eles têm lá e que nós não temos aqui. Tem coisas que nós temos aqui e eles não têm lá. E pensando esse caipira, o caipira negro, o caipira branco, né? Branco, seja o português, seja os outros imigrantes, e o próprio nativo, o indígena. Então são coisas muito, muito bacanas. Por exemplo, nós temos aqui em Piracicaba, e também em Capivari e Tietê, uma manifestação da cultura afro-caipira, pode ser estudada assim, que é o batuque de umbigada. É uma construção aqui. O samba de bumbo, né, que dá origem ao samba rural, o samba rural paulista, que é diferente do samba baiano, mas oriundo da matriz banto, mas numa construção muito localizada. Quando a gente vai para o Vale do Paraíba, eles têm o jongo. Nós não temos essa característica do jongo, que também é estudado como uma cultura afro-rural, das ruralidades, do mato, né, dessas interfaces. Nós não temos aqui em Piracicaba, por exemplo, uma tradição muito forte de folia de reis. Mas a gente vai ali para Minas e a gente vai para muitas cidades do interior do estado de São Paulo, você vai ter a folia de reis, você vai ter o reizado. Aqui não é tão forte isso. Mas aqui a gente tem a congada, no fenômeno paulista da congada, que é uma congada com mais cordas e menos tambores. Você vai para Minas, as congadas são muito mais tambores. Então, são fenômenos parecidos, às vezes com o mesmo nome, mas que se apresentam, né, de maneiras distintas, conforme essa caminhada, né, desses lugares, desses muitos locais onde ela foi se constituindo.